concessionárias lotadas. E o que tem a ver o carro chinês com isso? Tem a ver muita coisa, eu vou explicar para vocês no vídeo, pois o mercado automotivo brasileiro vive esse momento desafiador. Quem passa em frente às concessionárias pode notar algo inusitado: pátios lotados de veículos que não estão encontrando compradores, em contraste com um período recente em que os estoques eram mantidos em níveis mínimos. Esse cenário resulta de uma série de fatores interligados, desde mudança na economia, que está ocorrendo, né? Estamos com alta carga tributária, e políticas das montadoras, até transformações profundas no perfil de consumo. Sim, eu e você, nós mudamos o nosso perfil. E concorrência acirrada de chineses aqui dentro do Brasil. Especialmente com a entrada desses veículos novos, elétricos e eletrificados. Então, nos últimos meses, observamos o aumento dos estoques dos veículos nas concessionárias, tá? Agora é diferente, veículos nas concessionárias, o que impacta diretamente o setor automotivo como um todo. Mas por que, em um momento onde se fala em incentivos à compra de carros populares, tá? Principalmente agora que estão falando em carros a álcool, movidos somente a álcool, vemos esse excesso de veículos encalhados? Vamos explorar detalhadamente cada uma dessas questões. E se vocês forem novos, por favor, clique embaixo no botão de inscrição. Então aqui, primeiro tópico, a política de estoque mínimo e seus efeitos, pois em 2020 e 2022, o setor automotivo global enfrentou a escassez de semicondutores e dificuldades de logística, forçando as montadoras a operar com estoques mínimos. Essa política tinha como objetivo reduzir a depreciação dos veículos parados em pátios e equilibrar a produção conforme a demanda. Pelo contrário, aumentaram muito mais os valores dos carros. Mas, no entanto, com a retomada das operações e o restabelecimento das cadeias de suprimento, os pátios passaram a encher novamente, revelando que as montadoras talvez tenham calculado mal a velocidade de recuperação econômica e as mudanças nos padrões de consumo. Então, hoje, essa política de estoque mínimos parece ter um efeito oposto ao planejado. Agora, as concessionárias, tá, que é outra coisa, montadora está montando o carro, concessionária está absorvendo isso, né? Enfrentam um mar de carros, uma vez que a demanda, especialmente por veículos a combustão de entrada, ainda não se recuperou como o esperado, porque estão muito caros. O segundo contexto aqui é o papel das locadoras nesse mercado de veículos novos, tá? É aí que as montadoras vendem grandes lotes para eles, né? Então, os veículos são fundamentais no mercado brasileiro. Em média, cerca de 50 mil veículos são comprados por mês. É uma média, tá? E principalmente pelas locadoras, representando aproximadamente metade do volume total de veículos vendidos no país. Desses veículos, 58% são modelos de entrada, com preços inferiores a R$120 mil. Entretanto, as locadoras recentemente paralisaram suas compras em espera de melhores condições econômicas e incentivos. Elas estão vendo que o negócio não está legal, tá? Então, durante a primeira fase do programa de incentivos do atual governo para carros populares, as vendas foram limitadas às pessoas físicas, excluindo empresas e locadoras, o que gerou uma queda de até 31% nas vendas para o segmento corporativo. Além disso, o aumento da concorrência com aplicativos de mobilidade urbana, pô, é interessante, é bem complexo todo esse cenário, que oferecem alternativas de transporte, também impacta as locadoras. Muitos consumidores que antes compravam ou até mesmo alugavam carros, agora preferem utilizar esses serviços para evitar altos custos de propriedade de um veículo no Brasil, tá? Nós estamos falando de veículos normais, carros populares. Então, dessa forma, as locadoras esperam condições mais vantajosas para retornar suas compras, porque elas revendem, entendeu? Mas essa pausa adiciona mais carros nos pátios das concessionárias, não nas montadoras. Então, aqui no terceiro contexto, a crise econômica e a alta de juros é outro fator, tá? Que a economia brasileira está passando por um período de desaquecimento. As taxas de juros estão elevadas, tá? E é normal, pois quando o país está com alta carga tributária, o juro também aumenta. E isso encarece o financiamento para consumidores, afetando diretamente o poder de quê? De compra da classe média para baixo, que é um dos maiores segmentos de compradores de veículos de entrada.
Então, com o custo das parcelas elevadas, muitos consumidores estão adiando a troca dos seus carros ou optando por modelos mais baratos e até mesmo usados. Então aqui no canal tem falado bastante sobre isso, né? A gente esperar um pouquinho a roleta do ano virar, comprar usados, em vez de investir em veículos novos. Então um carro financiado por 36 vezes, por exemplo, pode praticamente dobrar de preço devido aos juros altos no momento. Então isso desanima o consumidor, que já enfrenta um cenário de inflação, perda de renda e aumento do custo de vida. Dessa forma, mesmo com descontos e incentivos do governo, a absorção de veículos novos pelo mercado consumidor continua lenta. Então, vamos entender aqui a quarta parte, concorrência de veículos elétricos e o avanço das montadoras chinesas aqui no nosso Brasil. O mercado de veículos elétricos está crescendo rapidamente, impulsionado pela oferta de modelos acessíveis vindos da China. Fabricantes chinesas estão introduzindo modelos elétricos de entrada a preços competitivos, preços de carros populares no Brasil. Então, que gera uma pressão sobre as montadoras tradicionais de carros a combustão. Então, essa competição é particularmente visível no segmento de veículos compactos e médios, onde a oferta chinesa de veículos elétricos já é significativa, com os preços que podem rivalizar ou até ser inferiores aos dos veículos convencionais. Você pode ver aí um Nivus por mais de 150 mil reais, você pode comprar um Mini Dolphin por 115 mil reais. Então esses modelos atraem consumidores interessados em inovação, economia de combustível e menor impacto ambiental. Então as montadoras brasileiras e as estrangeiras, que já enfrentam altos custos de produção, agora precisam lidar com a concorrência de empresas que trazem veículos com melhor tecnologia. Isso é fato. Você aí, hater, pode não gostar do carro elétrico, mas os carros elétricos são muito melhores que os carros a combustão, tá? E ainda tem um custo-benefício. Além disso, a preferência por veículos mais econômicos e sustentáveis tem mudado a percepção dos consumidores, que passam a ver nos elétricos uma alternativa viável para o transporte urbano. Casa-trabalho, trabalho-casa, só isso. No quinto bloco aqui, os incentivos do governo e os seus impactos. Então, o governo brasileiro está implementando aí, desde 2023, um programa de incentivo à compra de carros populares. Eu venho falando aqui no canal sobre esses carros 1.0 a álcool, incluindo descontos significativos, mas focado inicialmente em pessoas físicas, com descontos que estavam variando aí entre R$2.000 a R$8.000. Então, o programa visa estimular a compra de carros novos e reduzir os estoques parados nos pátios das montadoras e, consequentemente, dentro de concessionárias. No entanto, a falta de condições favoráveis para o financiamento faz com que esses incentivos praticamente sejam inexistentes. Eles não são suficientes para revitalizar o nosso mercado. Então, para o programa ter um impacto significativo, analistas sugerem que ele precisa incluir também as empresas e locadoras. Mas aí já é uma outra galerinha que quer se beneficiar sempre que pode, né? Que representa a grande fatia de compras dos veículos de entrada. Então, além disso, um crédito mais acessível e uma política de juros mais baixos, que eu acho que não vai ocorrer tão cedo, tá? Seriam vistos como essenciais para que as vendas realmente se recuperem e os pátios comecem a esvaziar. Sexta parte aqui, perspectivas futuras e desafios para o nosso setor. Então, o futuro do mercado automotivo brasileiro exigirá que montadoras e concessionárias se adaptem rapidamente às novas dinâmicas de mercado. A introdução de mais modelos elétricos, ajustes na política de estoques e uma readequação dos preços ao poder de compra do consumidor brasileiro são medidas cruciais para enfrentar a nova realidade. Então, os analistas sugerem que as montadoras devem buscar alternativas para equilibrar fluxo de produção e vendas, evitando assim o acúmulo de estoques que apenas deprecia o valor dos ativos e o aumento de custos operacionais. Já para o consumidor, eu e você, é importante que o governo continue a buscar maneiras de tomar o crédito do automóvel mais acessível, especialmente em um cenário de alta concorrência com os veículos importados. E o que podemos ver, né, com esse setor em transformação?
Então, o cenário atual dos pátios lotados nas concessionárias e montadoras revela um setor que está em plena transformação no momento, tá? E que enfrenta desafios sem precedentes, desde as altas taxas de juros e a crise econômica que está se instaurando e até a concorrência com montadoras chinesas. O mercado automotivo brasileiro precisará de ajustes significativos para se adequar às novas demandas do consumidor, às novas preferências dos consumidores, tá? As mudanças nas políticas de consumo e produção. Então, os próximos meses serão decisivos para entender se as montadoras conseguirão equilibrar os seus estoques, atrair novamente o consumidor e responder à pressão da concorrência internacional. Sabe como é que ela responde? Pedindo assim: governo, por favor, bloqueie aí com 35% de imposto, porque eu não quero mudar minha maneira de produzir, tá? Então, esse setor de veículos elétricos está incomodando. E principalmente todo esse contexto para o nosso canal Artifícios Automotivos, acompanhar esses desenvolvimentos será essencial para oferecer ao público análises precisas e reflexões sobre o nosso futuro do mercado automotivo no Brasil. Mas digam aí abaixo, vocês concordam que os carros elétricos chineses, eletrificados, tá? Não é só carro totalmente elétrico, está incomodando as nossas montadoras tradicionais? Lembrando, gente, aqui não é time de futebol para que vocês ficam defendendo mas a minha marca A, marca B, eu adoro ela. Esqueçam isso. Ali simplesmente é uma marca que está sugando você e eu. Os chineses também, não pensem diferente. Só que onde eu posso comprar um produto que me ofereça mais por menos, é o que eu estou comprando, tá ok? Então digam abaixo nos comentários o que vocês pensam, tá ok? E se forem novos, cliquem embaixo no botão de inscrição, pois não custa nada. E irei deixar aqui ao lado 2 vídeos para aumentar essa cabecinha de vocês aí, de conhecimento técnico. Um grande abraço e até o próximo vídeo.